Olá, meus queridos! Eu sou o Thiago e bem-vindos de volta ao Cinema Estranho. Nosso filme de hoje é mais uma adaptação de uma obra do Stephen King nesse ano de 2017, em que parece que metade das coisas que estão saindo no cinema são adaptações de Stephen King. E o nosso filme é 1922, lançado direto pro Netflix. Esse filme ele é contado de uma forma de retrospectiva, né? Que é, como, por exemplo, nós tem o personagem ali no futuro, contando tudo que levou ele até aquele futuro. E nesse caso aqui é contado pelo nosso personagem Wilford James, que é interpretado pelo Thomas Jane, o cara ali que fez o Justiceiro Havaiano, ou, como eu gosto de me lembrar dele, como o detetive maluco do The Expanse, que é uma série também que tá no Netflix. Se você gosta de ficção científica aí, coisas um pouquinho mais realistas, recomendo The Expanse. O Wilford James, ele tá numa situação, né, no presente ali da história, bêbado, pobre e num hotel tosco. Então ele vai contar a história dele pra gente, como que ele chegou até ali. E a história dele lida basicamente com a coisa que, antes de você me xingar, eu vou dar aqui um detalhezinho da trama, que tá bem no começo, tá na sinopse oficial, então não me xinga, é o que acontece logo no começo, tá? A história do Wilford James, pra chegar até onde ele chegou, passa pelo assassinato da esposa dele, né? Ele decide matar a própria esposa por causa da fazenda onde eles estão. E a história que ele vai contando passa, né, pela decisão de matar a própria esposa, tudo que vem depois disso, né, que você tem um problema com a polícia, como é que a família vai reagir, vizinhos, etc. Então tudo isso vai ser contado pelo Wilford James em retrospectiva. A fazenda em que eles estão, né, ou estavam aí se você considerar o presente, era a herança da família da esposa, e a família morava nessa fazenda, né? O Wilford, a esposa e o filho. E o Wilford trabalhava duríssimo todo santo dia plantando milho naquela fazenda, junto com o filho, etc e tal. E começa a rolar uma briga ali, que a esposa quer vender a fazenda, ele não quer vender a fazenda, e a gente começa a briga assim, já estala os dedos e a briga começa no filme, e aí a coisa rola. Então é basicamente o que seria matar a sua esposa pelos olhos do Stephen King. Uma ideia interessante, né? Um suspense, né? Você já sabe que ele vai matar a esposa desde o começo do filme, então você vê os passos que vão ser tomados para isso e o que vai acontecer depois. Uma boa ideia. Mas eu vou encerrar a sinopse por aqui e vou dar a minha opinião sobre o filme, ok? Eu achei esse filme ok. É um filme que tem boas ideias, tá? Ele tem uma trama interessante, mas ele é meio burocrático, assim. Você não tem personagens muito profundos, né? Ele não te apresenta os personagens direito. Você tem, eu sou o Wilford James, olá. Essa é a minha esposa, fulano de tal. Esse é meu filho, fulano de tal. Então a gente tem muito pouco desenvolvimento, né? Você tem o cara que se define por matar a esposa, por ser um cara ganancioso. O filho que se define por ser alguém não muito interessante. Ele é um cara que é meio maniqueísta, ou seja, ele vê tudo como bom e mal, não existe tons de cinza. E a esposa que é relatada como uma filha da puta, assim. O filme todo ele coloca ali nos olhos do Wilford a esposa como se fosse alguém desprezível, né? Os personagens acabam sendo... Eles são bem de papelão, assim. É uma coisa do tipo... Você não sabe as motivações, você não sabe por que o Wilford é tão fixado naquela fazenda, por que ele tanto quer aquela fazenda. Você não sabe por que a esposa tanto quer vender a fazenda. Ele dá coisinhas do tipo, minha esposa sempre quis morar na cidade, por isso ela quer vender a fazenda. Vai ter mais alguma coisa por trás, além disso, né? A gente não tem muita opinião do filho deles, o filho deles tanto faz, né, na verdade... Então você tem as coisas simplesmente vão acontecendo, sem muito motivo, elas, ok, são coisas com consequência, causa e consequência ali direto. Você matou sua esposa, por isso acontece isso, por isso vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo, é um exercício de causalismo, causa e efeito. Mas meio que para por aí. Você não tem um trabalho tão bom assim de desenvolver personagens, de você se apegar ao personagem e se importar com ele quando alguma coisa dá errado ou dá certo. Então, gera um problema de você simplesmente começar a ver as coisas acontecendo com zero emoção, assim. Mas na minha cabeça, assim, o que eu consegui deduzir, né, imagino eu aqui, que seja o que aconteceu,
esse filme é baseado numa novela do Stephen King. Novela não no sentido televisão da coisa, mas sim no sentido literário, ou seja, você tem um romance aí, que é um livro, né, normal, um livro grandinho aí, e você tem a novela, que é algo como se fosse um livro curto. Vamos simplificar aqui, vai ter muita gente me xingando, mas pensa numa novela como se fosse um livro curto maior do que um conto, ou seja, tem mais páginas do que um conto, menos do que um romance. E por causa disso, a novela vai deixar de colocar muitos detalhes, justamente porque é uma história mais curta. E esse filme, o 1922, deve ser uma adaptação super fiel dessa novela do Stephen King. Só que tem um problema. Você, para adaptar uma novela para o cinema, você vai precisar encher muitas lacunas, né? Você vai precisar adaptar aquela novela. E o que eu imagino muita coisa que está na novela não traduz direito para o audiovisual, então você fica com essa brecha. Você fica sem entender muito bem ali quem é esse personagem, por que ele tá fazendo isso, que fixação da porra é essa com essa fazenda, sabe? Então fica faltando alguns detalhes. Mas o filme tem um charme ali, bem positivo, que é bem detalhe do Stephen King isso, que ele flerta muito com o sobrenatural, mas ele flerta de um jeito sutil, que você fica sem saber se efetivamente é algo sobrenatural, ou se é a pessoa que tá passando por aquilo ficando maluca. Então, esse flerte é algo muito positivo no filme. A trama é algo muito positivo no filme. É uma história com boas ideias. Mas você, né? Uma história, no fundo, ela é feita de personagens. Se os seus personagens não são interessantes, não são completos, você não se apega a eles. Você vê eles como... é um recorte de papelão que se mexe pra lá e pra cá e as coisas acontecem em volta dele. Essa é a definição de um personagem de papelão. Mas, né, tendo dito tudo isso, o filme é ok, né? Não é aquele filme que vai fazer você querer arrancar seus olhos, nada do gênero. Também não é um filme que vai fazer você se apaixonar. Ele fica naquela zona cinza no meio, daquele filme que você não odiou, mas também não amou. É aquele filme que você viu, mas daqui a um mês nem lembra mais se assistiu. Então, é aquela coisa, né? É um filme que não acrescenta muito. É uma pena, porque eu gosto muito das obras do Stephen King, né? Mesmo os que foram escritos pela cocaína, tipo It, que, né, é uma história muito boa, mas foi escrito pela cocaína. É Stephen King e o coautor é a cocaína, porque é muito maluca a história. Eu gosto muito das obras dele, mas às vezes elas não adaptam tão bem, assim. O diretor tem que ter uma mão muito boa para poder adaptar o Stephen King, poder tentar entender o que ele quis dizer com aquilo e jogar para a história. Então, tem ótimos exemplos, né, de filmes que adaptaram muito bem obras do Stephen King, e você sempre tem aqueles exemplos que, na minha opinião, são maiores do que os positivos. Tem muito mais erro do que acerto em adaptação do Stephen King. E são aquelas pessoas que adaptam perfeito, mas não entendem o que o cara quis dizer. Então fica aquela adaptação mais ou menos, né, meio troncha, assim. Então, não consigo recomendar esse filme. Eu acho que tem filmes melhores para se assistir, inclusive... Aí você, amiguinho que, né, está me assistindo, se você for lá na nossa página no Facebook, tem algumas listas que a gente está fazendo indicando filmes, né, de suspense, de ação, de comédia que estão no Netflix e que não estão no Netflix. E agora vamos começar a brincar também com Amazon Video, que também entrou aqui no Brasil e tem coisas muito boas lá dentro. Então vá lá na nossa página do Facebook, siga e veja as listinhas ali que estão publicadas. Mas esse filme não fica como recomendação aí. Se você tiver afim de ver uma adaptação do Stephen King e tiver de peito aberto para ver um filme que é simplesmente ok, vai fundo. Se não, eu recomendo alguns outros filmes aí na Netflix de suspense, né? Alguns que muita gente não viu e suspenses muito bons. Veja lá na nossa listinha. Vou tentar colocar lá aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para você encontrar também. Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, assinar o canal, clicar no sininho para receber a notificação, aquela coisa toda. E, como sempre, até a próxima, hein? Bom filme!